Então não adianta você estar aqui orando e na sua casa vocês não acertarem a questão do casamento. Não adianta você estar aqui orando e lá no seu trabalho você não agarra as oportunidades, você não é o melhor naquele lugar. Não adianta você estar aqui orando e chega lá fora, alguém te liga, manda uma mensagem, ou você pega uma correspondência que tem lá um diagnóstico, alguma coisa, e você fica com aquela informação, mas eu acho que essa doença é para a morte, eu não sei, e agora? Não, nós temos que nos levantar. Não é alguém que vai fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Davi não esperou alguém fazer alguma coisa, ele fez alguma coisa. Neemias não esperou que alguém fizesse alguma coisa, ele fez alguma coisa. Então você faz a sua parte. Porque as misericórdias e a graça do Senhor se renovam todos os dias. Então você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Mais um projeto Casa Firme, abençoado, de muitas orações, de muitos aprendizados, graças a Deus. Estou cheio de folhas aqui, que eu quero voltar a falar um pouquinho, né, coincidências ou não, né, acho que não há coincidências, né, há direções, né, que hoje eu trouxe uma palavra muito importante para mim, né? Na minha visão, uma palavra muito importante sobre Davi. Não sabia, a Mariana também falou um pouco, no programa da Bispa, a Bispa comentou, né? Então, são coisas muito importantes que nós precisamos trazer para a nossa vida, né? Dos limites que nós precisamos colocar nas coisas. Nós não podemos conviver com nada daquilo que nós sabemos que, segundo a palavra de Deus, não está alinhado. Então, eu não vou ler o texto inteiro, eu quero ler apenas alguns versículos para você, e eu quero orar com você, né? Aqui de 1 Samuel 17, onde nós vemos que durante 40 dias, o Golias ele aparecia lá e falava, além de muitas coisas, ofensas e tal, ele ofendia, ele amaldiçoava, ele xingava, mas ele fazia apenas um pedido: me mandem um homem. Será que não tem um homem para lutar comigo? Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Durante 40 dias, ele se aproximava e tomava a posição. Até que chegou Davi, que para o Golias não era um homem, era metade de um homem, né? E ele fala aqui no 26, o Davi, né? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi nos dá uma lição de que nós precisamos ser rápidos para tomar decisões. O problema de muitas pessoas é que elas demoram para tomar decisões. E às vezes aquela tem aquele perfil, né? O impulsivo e o passivo, né? Então aquele que é o passivo, ele demora para tomar as decisões, e o impulsivo, ele toma a decisão errada. Então, nós vemos aqui Davi chegando, ouvindo a primeira e única vez da vida dele. Os outros já tinham ouvido 79 vezes as afrontas do Golias. Aí eu pulo para o 32, onde essas palavras, né? Quem é esse filisteu circunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E chega isso até os ouvidos de Saul, e ele diz para Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele, lutará com ele. E o que ele falou? Você não tem condições, Davi. Você não tem condições. E quando uma pessoa ela tem convicção
ela não se cala diante das negativas, ela não se cala diante dos nãos, das circunstâncias. A resposta de Davi a esse você não pode, você não consegue, não é para você, ele disse, teu servo, no 36, teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Então veja, ele não aceitou o não como resposta, ele não permitiu que aquela intimidação, seja do Golias, seja do irmão dele, seja de Saul, atrapalhassem a convicção dele, a identidade dele. Isso é muito importante, pessoal, nós precisamos trazer para a nossa vida. Será que nós temos tido uma convicção, porém, quando alguém, um parente, o patrão, um amigo vai lá e fala para você, isso daí não é para você, você se acovarda, você se acomoda, você recua. E nós vemos o resultado disso. O Golias, todos os dias, ele estava se aproximando um pouco mais. Mas Davi não permitiu que ele se aproximasse mais um dia. E é aquilo que nós temos que lembrar de Davi, de Neemias, tudo aquilo que nos incomoda é um sinal de que Deus está nos chamando para mudar aquilo. E aquilo vai exigir um desafio. E aquilo vai ser algo difícil. Porque tudo aquilo que é grande, que é importante, ele não vai vir de modo fácil. Então o Senhor tem nos esticado nesse propósito. O Senhor tem nos pressionado. A gente não quer um vinho novo? Então nós precisamos nos tornar odres novos. E o odre novo vai ter que passar por uma pressão. Você sabe a história, você sabe como é que funciona. O odre vai ser esticado, vai ser pressionado. O vinho novo ele vai gerar uma pressão. Um vinho velho, você não quer vinho velho. Ele passa pelo odre velho, ele não vai ter problema, não vai dilatar. Mas um vinho novo, ele vai fermentar, ele vai ter um processo, ele vai precisar passar por um processo que aquele odre, se ele não for novo, ele não vai estar preparado para aquilo. Então Davi se incomodou, se indignou com aquilo. Quem é esse incircunciso? Quem é esse cara sem aliança para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então nós precisamos pegar o que tem incomodado, o que o Espírito Santo tem incomodado você a não aceitar. O Espírito Santo tem incomodado você a não aceitar mais essa acomodação espiritual, essa acomodação financeira, essa acomodação no casamento, essa acomodação de aceitar as doenças. Se nós temos sido incomodados, o Senhor está nos chamando a mudar isso. Neemias não suportou ouvir como estava o povo em Jerusalém. Ele precisou fazer alguma coisa, o Espírito Santo estava incomodando. Ele poderia ter matado isso? Poderia. Davi também. Como nós falamos agora há pouco, no culto. Tudo que Davi falasse, tudo que Neemias falasse, de que eles não poderiam, que eles não tinham habilidades, que eles não tinham capacidade, que aquilo não era para eles, tudo que eles dissessem seria verdade. Ninguém discutiria com Neemias por falar, eu não moro lá, eu não sou engenheiro, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui uma obrigação com o rei. Ninguém ia discutir com ele. Ninguém ia discutir com Davi se ele falasse, eu não sou do exército, era verdade. Olha, eu não tenho treinamento militar, era verdade. Olha, eu sou pequeno, eu não consigo, eu não tenho porte, eu tenho 45 quilos, aquele cara tem 110. Era verdade. Tudo seria verdade. Ninguém ia recriminar ele. Então pode ser que às vezes você tem bons motivos, bons motivos para não se posicionar, para não fazer o que você tem que fazer. Mas não muda o fato de você ter que fazer. Não muda o fato de Deus estar esperando uma mudança, uma postura da nossa parte. Porque os covardes, eles nunca farão diferença.
Covarde nunca vai chamar atenção, ninguém vai fazer uma estátua em homenagem a um covarde. Então ele poderia apresentar todos os bons motivos dele, que seriam justos, mas que permitiriam que aquela humilhação, aquelas coisas se perpetuassem. Então nós precisamos entender isso. Enquanto eu acreditar no impossível, o impossível será. Enquanto eu acreditar que eu não posso, não poderei. Enquanto eu continuar aceitando uma mentalidade diferente da palavra, a minha vida não vai mudar. Não vou viver o melhor ano, não vou viver o vinho novo, as coisas não serão diferentes, eu não vou viver um tempo de rompimentos, porque eu não quero romper. Então nós precisamos tomar essa decisão. Se nesse propósito, ou às vezes até bem antes, às vezes tem coisas que a gente está carregando que a gente já sabe, né? Não foi agora que eu tive uma revelação, um entendimento, alguma coisa diferente. Não, às vezes eu estou convivendo com uma coisa que eu sei que está errado, mas eu continuo. E uma coisa que eu falei na parte da manhã é que, assim, a história de Davi e Golias deve ser uma das top 3 histórias bíblicas mais famosas. Mas essa história não pode ficar como uma história para você. Essa história, ela é muito famosa. Todo mundo conhece, toda criança conhece. Mas ela precisa te inspirar. Ela precisa te inspirar para trazer para a sua própria vida. Traz para a sua vida essa história. Essa história tem que nos inspirar. Tem coisas na nossa vida que estão dando errado. Estão dando errado na empresa, na família, na saúde. E você não foi lá e não expulsou. Você não foi lá e repreendeu e fechou essa brecha. Você não foi lá atrás do que é seu. Você não foi lá e lutou pela sua casa, lutou pela sua família. Está vendo as coisas darem errado? E está simplesmente apresentando, isso não é da minha conta, isso não é para mim, isso daí não fui eu que comecei, não é um problema que eu iniciei, mas não importa. O problema é que continua essa situação na sua vida. E aí nós temos que tomar uma decisão. Olha aqui em Filipenses 2, a partir do 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Você vê Jesus acomodado, passivo, parado. Não, você vê ele ajudando, você vê ele equilibrado, você vê ele firme, você vê ele atuante. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então o Senhor, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Olha isso, pessoal, olha essas escrituras, olha essas palavras. Ele não se apegou a algo que era o ápice do universo. Até o exemplo que a gente usou mais cedo. Ele saiu de Deus, da posição de Deus, para cuidar do mundo das formigas. Ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Por que Davi se tornou soberano do país, pessoal? Porque em todos os momentos ele se tornava o mais humilde, o menor de todos. Ele era o menor de todos, mas ele se colocava nisso. Eu vou ajudar, eu vou apoiar, eu vou obedecer. Ele havia sido colocado, ungido rei, mas estava lá cuidando das ovelhas. Depois o pai dele mandou ele levar o queijo lá.
ele deixou as ovelhas com o responsável, levou os alimentos para o responsável dos suprimentos. Ele era organizado, ele não via nada como pequeno, ele via como oportunidade de ser excelente. E olha a posição que ele ocupou. Olha o que nós falamos de Davi. Tem como comparar isso? E o Senhor, a mesma coisa. O Senhor se colocou de forma humilde, o Senhor pôde exaltá-lo, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então veja, a nossa atitude precisa ser a mesma de Jesus. Como é que você lida com as situações? Como é que você, no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, você tem aceitado dizerem coisas, falarem coisas, te tratarem de uma forma, ou você tem tido a mesma atitude de Jesus? Se estão brigando, se estão agindo com injustiça, o que Jesus fazia? Ele dava as respostas certas. Ele confrontava, ele não perdia o equilíbrio, ele não respondia as pessoas com grosseria, ele respondia com firmeza. Ele focava em algo excelente. Então nós só iremos para coisas maiores se nós formos fiéis nas coisas que estão nas nossas mãos. Se nós nos posicionarmos, nos colocarmos. Ele disse, eis-me aqui. Nós temos nos colocado diante de Deus, Senhor, eis-me aqui. Às vezes a gente fala aqui que há muita coisa, mas nunca se posiciona, nunca se apresenta, Senhor, eis-me aqui. Não, não é para mim, não está na hora, eu não estou preparado, eu não quero perdoar, eu não quero romper, eu não quero começar esse projeto, eu não quero fazer isso. Por quê? Porque eu não quero, eu estou com medo, me disseram. Lembra do Davi? Falaram que ele não podia, os irmãos criticaram ele, no entanto, todas as respostas que ele dava, assim, ninguém precisa ficar com o coração abatido, seu servo foi, Deus me livrou do leão e do urso, e ele vai ser mais um, ou seja, ninguém ia tirar aquela convicção de Davi que eu posso, Deus vai me abençoar com isso, eu vou conseguir sim. E para isso nós precisamos ter a cabeça certa. Nós precisamos ter a mentalidade certa. Nós precisamos jogar fora aquilo que nos atrapalha, que nos atrasa a vida e olhar para as coisas corretas, para aquilo que nos traz esperança, como está aqui em Lamentações 3. Eu quero lembrar aquilo que pode me dar esperança na vida. Olha só o que nos dá esperança. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão por não sermos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. Ela é inesgotável. Ela se renova a cada manhã. O dia está nascendo. O dia está nascendo daqui a algumas horas. E a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor se renovará na sua vida, se assim você crer. Olha que coisa incrível. Todos os dias, por isso que não se justifica uma pessoa que ela levanta mal-humorada, ela levanta desgostosa da vida. Porque, olha o renovo, o Senhor nos renova a energia, o Senhor nos renova a graça, o Senhor nos renova na misericórdia, todas as manhãs. Grande é a sua fidelidade. O que eu realmente quero na vida é o Senhor. Viver junto dele, por isso colocarei toda a minha esperança nele, e não no comércio, e não no Haddad, e não nas amizades, no Senhor. Eu tenho uma situação para enfrentar, eu não vou colocar a minha situação, a minha confiança no advogado, no médico, para fazer esse tratamento. Eu posso fazer tudo isso, eu posso consultar o advogado, eu posso fazer o tratamento, mas a minha confiança eu coloco em Deus. O Senhor é bom para aqueles que confiam nele, para aqueles que o procuram de coração. E olha só, vale muito esperar com paciência a salvação do Senhor. Vale muito.
Então, não se deixe abalar. Nós estamos indo para a reta final dos projetos, estamos finalizando. E em muitos momentos eu tenho certeza que você foi atacado. Mas Paulo fala, né, que ele combateu o bom combate, ele terminou a corrida, ele guardou a fé. Você está finalizando um processo. Como nós podemos citar esses exemplos, né? O próprio processo de Davi, ele foi até o final das coisas. Paulo tinha essa característica, né? Ele tinha uma determinação violenta. Porque daqui a pouco a gente vai terminar e você plantou algo grandioso. Você plantou algo que não pode ser tirado de você. Mas talvez algumas pessoas não quiseram plantar, acharam que não valia a pena. E esse estilo de vida é o que tem frustrado e matado muitas pessoas. Matado na fé, matado na alegria, matado nos sonhos. Então nós não podemos permitir que os ataques, porque eles vão vir. As dificuldades, elas sempre virão. Elas nos afetem. Porque olha só o que diz aqui em 2 Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Olha só. Às vezes a gente está desse jeito. Ó. Embora exteriormente estejamos desgastados, estejamos a desgastar-nos. Embora por fora, assim, você está cansado, você está muitas vezes aflito, muitas vezes está angustiado com alguma coisa, parece que está tudo mais difícil. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Lembra que a gente leu? As suas misericórdias se renovam todos os dias, cada manhã. Interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, por mais que você esteja passando por algo que você considera difícil, a palavra diz que é leve para nós, que nós somos fortes. Nós temos poder, nós temos o nome que está acima de todo nome, nós temos a capacidade, a mente de Cristo, nós temos o poder do Senhor nas nossas vidas. Quando o Espírito Santo nos toma, nós recebemos poder. Então, tudo aquilo que nós consideramos pesado, a palavra diz que é leve. Nós temos potencial, nós temos força. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, esse é o caminho. Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Então a gente tem a tendência de fazer como a maioria faz. A maioria não, né? Todo mundo ali com Davi, Saul, todos os soldados, estavam olhando para a grandeza do gigante. Davi estava olhando para a grandeza de Deus. Davi não estava olhando para aquilo que ele não poderia ver, mas que se tornou eterno. Todo mundo ali estava olhando para aquilo que eles conseguiam ver, mas aquilo, a palavra chama que é transitório. Então, se eu fico olhando para as circunstâncias, isso é transitório. Eu tenho que olhar para aquilo que é eterno. Eu tenho que olhar para a vida que eu quero ter. Eu tenho que olhar para o tipo de casamento, o tipo de família, o tipo de resultados, o tipo de saúde, o tipo de credibilidade que eu quero ter. Então, esse é o ponto. Nós somos afligidos, atacados, alvejados por uma série de setas malignas, de opressão, de más notícias, de situações diversas. Mas nossos olhos estão no Senhor. Embora nós exteriormente estejamos desgastados, mas interiormente nós estamos sendo renovados. Porque os nossos olhos estão no Senhor. Porque a nossa esperança está no Senhor. Porque o nosso coração, o nosso desejo está no Senhor.
Então, meus queridos, para nós orarmos, se nós realmente queremos essa grande vida, nós precisamos estar com o nosso foco alinhado. Veja que Davi, ele não perdia o foco dele. Ele chegou lá, ele ouviu o grito do Golias, ele perguntou o que iam ganhar, todo mundo estava falando do tamanho do gigante, o irmão dele criticou ele, o Saul criticou ele, falou que ele não podia, o próprio Golias tentou intimidar ele. Veja, pelo menos, no mínimo, aí 4 situações para desanimar ele. E veja que força. O menino não tinha tamanho, o menino não tinha treinamento, o menino não tinha armadura, mas ele tinha uma fé. É uma fé que tem que nos contagiar. Ele tinha uma fé que nada tirou ele do foco. Ele acreditava, ele não se enxergava, porque ele estava enxergando Deus. Veja isso, ele não tinha noção dele, mas ele tinha muita noção de Deus. Todo mundo tentava dar uma dose de desconfiômetro para o Davi. Ô Davi, se enxerga, Davi, você não tem tamanho, Davi, você não tem treinamento, você não tem nada, Davi. Ele falou, eu tenho tudo que eu preciso. Porque você vem contra mim com espada, com dardo, com escudo, com couraça, com dardos, com tudo. Você vem com um arsenal contra mim. Se você é grande, você é bem treinado, suas armas são pesadas, você tem estrutura física, mas eu vou contra você na arma mais poderosa que existe, eu vou na arma do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então isso é poderoso. É tirar os olhos daquilo que eu estou vendo e colocar naquilo que eu não estou vendo. Eu estou olhando para o Senhor. Eu não vi ainda o resultado, mas eu estou crendo, eu estou sendo renovado dia após dia. Eu estou vivendo os milagres dia após dia. Eu estou olhando para o meu objetivo dia após dia. Eu estou olhando aqui, para os meus sonhos, o meu painel, os meus projetos, e esses são os meus sonhos. Porque eu sei que cada situação grande na minha vida vai me exigir também um grande rompimento. Então você está aqui não porque você estava com insônia em casa. Você está aqui porque você quer vencer. Mas nós nunca vamos vencer aquilo que nós toleramos. Nós nunca vamos romper aquilo que a gente está convivendo. Então eu não posso vencer algo que eu tolero. Então você tem tolerado o quê? Tem tolerado dívidas? Tem tolerado uma saúde debilitada, doenças? Você tem tolerado filhos desrespeitosos? Tem tolerado um casamento morno? Tem tolerado o quê? Uma vida espiritual que não rompe, não sai do lugar? Então nós precisamos quebrar esse paradigma, quebrar esses padrões diabólicos e olhar para o Senhor. Do contrário, a gente vai ver o inimigo sempre ganhando força. Então não aceite, não tolere mais aquilo que é intolerável para Deus. Porque dentro de você tem um poder extraordinário. Lembra do Davi? A palavra diz que o menor seria como Davi. Imagina se todo mundo, se você, vamos para você, vamos para mim e para você. Imagina se eu fosse fraquinho, só igual Davi. Fosse molenga igual Davi. Fosse espiritual no nível de Davi. Imagina como seriam todas as pessoas. Imagina dentro das igrejas. Se o menorzinho lá fosse o mais carnal lá, fosse como Davi. Imagina que coisa poderosa. Imagina só que coisa, que referência incrível, não é? Imagina o Senhor falar que o menor seria como você. Olha só que coisa incrível. Então nós precisamos nos espelhar
nesses vencedores. Em Neemias, que não tinha, aos olhos naturais, nenhuma qualificação para fazer o que ele ia fazer, mas ele não se conformou, ele não aceitou, ele não tolerou saber aquilo. Davi, nem se fala, ele não tolerou aquela falta de respeito, ele não tolerou aquela circunstância se arrastar mais um dia. Davi ouviu uma única vez. O resto já tinha ouvido 79 vezes. Então não aceite isso. Nós nunca vamos vencer o que eu continuo convivendo. Então não conviva mais, não aceite mais nada que você sabe que não pode, que você não vai viver uma grande vida aceitando isso. Você não vai viver um vinho novo aceitando isso. Você não vai viver o melhor ano da sua vida aceitando isso. Então não adianta você estar aqui orando e na sua casa vocês não acertarem a questão do casamento. Não adianta você estar aqui orando e lá no seu trabalho você não agarra as oportunidades. Você não é o melhor naquele lugar. Não adianta você estar aqui orando e chega lá fora, alguém te liga, manda uma mensagem, ou você pega uma correspondência que tem lá um diagnóstico, alguma coisa, e você fica com aquela informação, mas eu acho que essa doença é para a morte, eu não sei, e agora? Não, nós temos que nos levantar. Não é alguém que vai fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Davi não esperou alguém fazer alguma coisa, ele fez alguma coisa. Neemias não esperou que alguém fizesse alguma coisa, ele fez alguma coisa. Então você faz a sua parte. Porque as misericórdias e a graça do Senhor se renovam todos os dias. Então você faz a sua parte e Deus vai fazer a dele. Eu faço a minha parte e Deus vai fazer a dele. Nós somos o reflexo do que nós acreditamos. Olha a postura de Davi. Olha quanto ele acreditava. Olha o poder que ele tinha nas palavras, a autoridade que ele tinha na vida dele, simplesmente por acreditar. Ele não se enxergava. Porque ele enxergava a grandeza de Deus. Ele não enxergava o tamanho do gigante, ele enxergava o tamanho de Deus. Então ore comigo nesse momento. Se você estiver nas igrejas, se você estiver na sua casa, que você ore e não aceite mais, traz para a sua vida o que é que você tem tolerado que se torna intolerável para Deus. Não aceita, você sabe, o Espírito Santo fala, isso daí não está certo, isso daí não funciona, isso daí não é para você, essa não é a vida que eu preparei para você. Então não aceita. Não aceita, nós estamos terminando, não adianta, não aceita em nome de Jesus, que os 52 dias você vai pedir a mesma coisa que você está pedindo aqui. Em nome de Jesus, lute contra isso. Eu vou ter novos sonhos, novos projetos, eu vou pedir coisas diferentes, Senhor. Eu não vou mais pedir as mesmas coisas, porque eu já venci essas, eu já rompi com essas. Então ore comigo agora em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, na Sua presença, nessa madrugada, Senhor, e nós nos levantamos, Senhor, nós nos levantamos com todas as nossas forças, Senhor, porque nós sabemos que a Tua palavra, ela nos dá poder, Senhor. A Sua palavra diz que o reino dos céus não consiste em palavras, mas consiste em poder. Então nós não estamos aqui jogando palavras ao vento, Senhor. Nós estamos aqui recebendo força, Senhor. Recebendo esperança. Recebendo um poder, meu Pai, para romper, para vencer aquilo que é necessário. E eu declaro, meu Pai, em nome de Jesus, rompimentos, Senhor. Eu declaro rompimentos nessa vida, nessa mente, Senhor. Rompimentos de fé. Eu declaro, meu Pai, rompimentos. Eu declaro, meu Pai, que cada área da vida dela, que ela esteja enxergando, que ela sabe que o Teu Espírito já incomodou, meu Pai, isso daí está errado, não podemos aceitar isso. Não podemos chegar na igreja, participar de um culto e sair do mesmo jeito.
aceitando brigas, aceitando covardia, aceitando passividade, aceitando negativismo. Não, Senhor. Está errado. Sua palavra nos diz que nós temos que olhar para frente, para aquilo que nós não estamos enxergando neste momento, meu Pai, mas isso é fé. A fé é a certeza de algo que ainda não tenho. E é uma prova é algo palpável, mas é daquilo que eu estou esperando. Então parece que não tem sentido, meu Pai, e para quem está vendo de forma racional, não vai ter sentido mesmo. Como é que eu vou ter uma certeza do abstrato? Como é que eu vou ter uma prova sem ter uma prova? Então isso é a fé. E nós estamos aqui, meu Pai, porque nós cremos nessa palavra, Senhor. Nós temos buscado essa mentalidade, Senhor. Nós não vamos olhar para o tamanho do gigante, Senhor, mas nós estamos olhando para o tamanho do Senhor. Então nós tomamos posse, meu Pai, do tamanho do Senhor nas nossas vidas, que o Senhor não é um Deus grande somente aí no céu. Não, o Senhor é um Deus grande na nossa vida, Pai. Porque muitas vezes falamos de um Deus que estamos distantes, mas nós queremos um Deus que nós estamos perto, Senhor. Nós queremos um Deus que nós temos um relacionamento, que nós conversamos, que nós dependemos, que nós temos intimidade, Senhor. Então esse é o Deus que nós perseguimos. Não aquele Deus que muitos pintam, né? Aquele Deus bravo, distante. Não, mas o Deus amoroso que nos derrama poder e graça, Senhor. Então derrama sobre a vida do teu povo, meu Pai, este poder. Em nome de Jesus, tome posse desse poder. Tome posse desse poder, eu tomo posse, meu Pai, desse poder na minha vida. Eu tomo posse, Senhor, dessa unção, dessa indignação, meu Pai, dessa indignação, dessa ira santa, Senhor. Eu não aceito mais a vergonha. Eu não aceito mais a humilhação. Eu não aceito mais esse casamento que não muda, meu Pai. Eu vou fazer a minha parte, eu vou parar de esperar o outro fazer alguma coisa. Eu não aceito mais uma vida financeira estagnada, Senhor. Eu vou dar meus passos de fé. Eu vou ousar mais, eu vou agarrar as oportunidades, eu vou ser dizimista, ofertante, eu vou crer que nunca vai me faltar, porque não vai. Eu vou aprender algo novo, eu vou parar de apresentar justificativas, eu vou parar de falar que eu não estudei, que eu não tenho idade, que já passou de hora, que está tarde. Não, não é tarde não. As suas misericórdias, a sua graça se renova cada dia. Então hoje é o dia que eu posso começar algo diferente. Hoje é o dia que eu posso buscar um padrão diferente, que eu posso estabelecer na minha vida um padrão diferente. Então toma essa decisão. Não saia, não, em nome de Jesus. Não. Se você estiver cochilando, com sono, fique em pé, mas não perca a sua oportunidade de lutar. Nós lutamos em pé. Nós lutamos em pé. Então vamos lutar. Vamos lutar, vamos atrair as bênçãos, vamos atrair o favor do Senhor. Não aceita diferente. Deus quer fazer nas nossas vidas, pessoal. Não aceita. Não aceita ficar com as mentiras do diabo e não ficar com as verdades de Deus. Não acredite nas mentiras. Não aceite mais um padrão que envergonha o povo de Deus. Não aceita um padrão que atrapalha o poder do Senhor se manifestar na sua vida. Lembra que nós sempre falamos? O Senhor, Ele é glorificado quando nós damos muito fruto. Então, se eu não estou dando fruto, eu não estou engrandecendo o nome do Senhor. Talvez você já esteja envergonhando o nome do Senhor. Então, se coloque nessa brecha. O Senhor disse para Isaías: a quem enviarei? E ele falou: envia a mim, Senhor. Davi falou: ninguém precisa ficar com o coração abatido, eu vou lutar. E ele foi lá. E ele se posicionou. E o Golias falou: devia ter rido dele. É terrível, porque ele estava 40 dias pedindo um homem, eles mandam um meio homem, um menininho.
franzino, pequenininho, sem armadura nenhuma. Imagina a cena, pessoal. Imagina a cena do Davi olhando para o gigante. Aquele homem enorme, alto, com cara de mal, com uma armadura, com uma espada, com uma lança, com um escudo enorme. Imagina a cena, pessoal. É difícil, mas tenta um pouquinho se colocar naquela circunstância. Imagina a adrenalina, o desafio, ali só ia sair um. Era a vida. É muito forte. É de um rompimento extraordinário. Porque ele lembrou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Esse vai ser mais um. Mas imagina só, se ele tivesse corrido do leão, se ele tivesse corrido do urso, ele não teria enfrentado Golias, pessoal. Sabe por quê? Porque o Senhor está nos treinando para coisas maiores. Se você não passa nos testes, você não passa nos testes. Se você não enfrenta os desafios, você não vai para outros desafios. Se Davi não tivesse enfrentado aqueles desafios anteriores, ele não teria uma estrutura para enfrentar esse desafio. Se José não tivesse enfrentado os desafios de escravo e de presidiário, ele não teria preparo, resiliência, caráter. Não teria nada. Coragem, experiência, determinação, ousadia, disciplina, não ia ter nada. Porque se nós não tomamos as decisões a tempo, nós perdemos as oportunidades. E nós estamos falando de pessoas que agarraram suas oportunidades. Então agarra as suas oportunidades nessa noite, nessa madrugada. Tome as suas decisões em nome de Jesus. Saia daqui hoje, saia nessa madrugada, determinado a não voltar atrás nas suas decisões. Lembra do que a gente leu? O Manassés, José deu o nome do seu filho de Manassés, aquele que Deus me fez esquecer no meu sofrimento. E Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, olho para as que estão adiante de mim e persigo o alvo. Então tira os olhos do passado, olha para frente, saia daqui com essa decisão, eu não vou mais voltar atrás. Eu não vou mais ficar jogando as coisas na cara das pessoas, eu não vou mais ficar lembrando de coisas negativas, eu todavia me lembro do que pode me dar esperança. Passado, traição, mentiras, enganos, miséria. Nada disso traz esperança. O que nos traz esperança é olhar para frente, olhar para o nosso alvo, olhar para Jesus. Olhe para Jesus. Seguro estou, é minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou, pois o seu sangue minha alma limpou, seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confie em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confie em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará.
Ele não falha. A Ele me rendo. O Senhor não falha. Posso descansar. Sei que o autor do amanhã me guiará. Essa é minha história, a minha canção. Louvo meu Salvador e Rei com meu coração. Confie em Deus, meu Salvador. Confie no Senhor, confie naquele que nunca, que jamais falhou. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. E nunca falhará. Confie em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Clamei a Deus, Ele ouviu e atendeu. Deus, Ele ouve e atende. Clame a Deus. Confie, Ele não falha. Clame ao Senhor, clame. Peça ajuda ao Senhor, peça ajuda, Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Nos ajuda, meu Pai, derrama sobre nós esse espírito, meu Pai, essa coragem, essa ousadia, Senhor, esse poder, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, nós confiamos no Senhor, meu Pai, porque o Senhor não falha. Nós cremos, meu Pai, nas respostas, nós cremos no Seu poder, meu Pai, nós cremos no Seu poder, meu Pai, nós cremos, meu Pai. O Senhor não falha, o Senhor não nos deixa, o Senhor não esquece, o Senhor não nos abandona, meu Pai. Toda a nossa segurança, meu Pai, está no Senhor. O Senhor não falha, Senhor. O Senhor é grande e poderoso, meu Pai. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, Pai. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Derrama sobre nós, meu Pai, a vitória que nós precisamos, as respostas que nós precisamos, meu Pai, as curas que nós precisamos, as libertações que nós precisamos, Senhor, as mudanças, as restaurações, meu Pai. Os filhos salvos, os casamentos transformados, as respostas que nós precisamos, meu Pai, na vida. Nos ajuda, meu Pai, nas nossas questões. Nos ajuda, meu Pai, levanta o Teu povo. Levanta o Teu povo, meu Pai, levanta o povo do Ministério Mudança de Vida. Nós sempre declaramos isso, meu Pai, que o povo do Ministério Mudança de Vida tem um DNA diferente, tem uma cara diferente, tem uma postura diferente. É o povo mais forte, mais abençoado, mais cheio de poder, de testemunhos, o povo mais abençoado da face da terra. É o povo do Ministério Mudança de Vida, meu Pai, que onde tiver, meu Pai, alguém do ministério, meu Pai, que está acompanhando, seja qual país, seja qual estado, qual cidade que for, meu Pai, que haja ali poder, meu Pai, que o Senhor alcance cada vida, cada pessoa, meu Pai. Nós precisamos do Senhor, meu Pai, nós precisamos do Senhor, meu Pai, nós precisamos desse espírito furioso, meu Pai, dessa coragem. Abençoa o Teu povo, Senhor. Eu declaro a manifestação do Teu poder. Eu declaro a manifestação do Teu poder na vida de cada um, Senhor. Nós declaramos, meu Pai, um povo poderoso, um povo abençoado, um povo cheio do Espírito Santo, um povo que Te ama, Senhor, um povo que olha para frente, um povo que não é guiado, Senhor, pelos sentimentos, que não é travado pelo medo, que não é conduzido pelo orgulho, Senhor, mas como nós vimos, Senhor, no comecinho, o Senhor não se apegou à posição de Deus, mas se rebaixou até a mais baixa posição, Senhor. No entanto, o Senhor pôde elevá-lo à mais alta posição. Então que nós tenhamos essa sabedoria, meu Pai. Eu vou ser humilde, eu vou dar condições ao Senhor para que o Senhor me honre. Eu não vou fazer as coisas do meu modo, eu não vou ficar segurando qualquer lixo, meu Pai, qualquer bobagem.
orgulho, meu Pai, passado. Não, nada vale a pena, Senhor. Quando nós temos o Senhor, nada vale a pena. Nada vale a pena segurar. Porque o Senhor não falha, o Senhor não se esquece, o Senhor não nos desampara, meu Pai. Então tudo que nós jogamos fora era para ser jogado fora mesmo, era lixo. Como Paulo nos ensina, Senhor. Ele tinha um currículo maravilhoso. Mas para os homens. Porque para o Senhor, meu Pai, Ele viu que, não, isso daí não cabe na minha vida, não. Isso daí é lixo para mim. Eu quero conhecer a Cristo. Eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero terminar a boa corrida. Eu quero terminar por cabeça. Eu quero cumprir com o propósito certo. Eu quero, meu Deus, fazer algo relevante. Eu quero, Senhor, deixar uma marca. Eu quero focar naquilo que é eterno, Senhor. Eu tiro os meus olhos daquilo que é temporário, aquilo que eu estou vendo. Eu vou olhar para aquilo que eu não estou vendo, aquilo que é eterno, Senhor. Aquilo que não pode ser tirado de nós, aquilo que não é possível ser roubado, aquilo que não vai envelhecer, porque nós estamos olhando para o Senhor, meu Pai. Nós queremos nisso. Nós estamos olhando para o Senhor. Nós estamos olhando para o Senhor, meu Pai. E por olhar para o Senhor, nós não enxergamos os problemas, Senhor. Porque o Senhor é tão grande que o Senhor ofusca os problemas. O Senhor é tão grande, nós não colocamos mais os olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é temporário. Eu te peço, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Dá a visão, dá a força, meu Pai. Dá o discernimento que nós precisamos, meu Pai, nos ajuda. Nos ajuda, meu Pai, em tudo que nós precisamos. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, meu Pai. Aleluia, Senhor Jesus. Eu quero conhecer Jesus, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua, o meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Nós queremos, meu Pai, dia após dia, viver, meu Pai, e ver a sua glória, Senhor, sermos tão impressionados, meu Pai, com o Senhor como Davi era, Pai. Tão admirados do tamanho do Senhor, do poder do Senhor, como Davi fazia, Davi falava, meu Pai, Davi sonhava. Que nós tenhamos esse espírito, Senhor. Yeshua.
nós possamos ser deslumbrados com o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Nós possamos ser deslumbrados com o seu poder, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós possamos ser deslumbrados com o seu poder, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai, tem misericórdia. Tem misericórdia. Nós queremos ser deslumbrados, meu Pai, pelo Senhor. Deslumbrados pelo Senhor, meu Pai. Nós te amamos, meu Pai, te agradecemos. Te agradecemos, meu Pai, mais uma vez, por estarmos na sua presença, meu Pai, para continuar plantando, Senhor. Plantando a semente boa, Senhor, na terra boa da nossa vida. Honre o teu povo. Honra esse povo fiel, Senhor. Honra esse povo que tem te buscado, que tem perseguido o Senhor, meu Pai. Honra o teu povo, abençoa o teu povo. Eu te peço, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Coloca o temor no coração de cada um de nós, Senhor, para que nós não sejamos roubados por nada, Pai. Que nós venhamos a ter o foco certo, o olhar certo, meu Pai, a determinação certa. Nós não venhamos mais suportar nada, meu Pai, que não é para suportar. Tolerar nada que não é para tolerar. Em nome de Jesus, eu te peço. Obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pelas bênçãos, pelo cuidado. Obrigado, meu Pai, por essa oportunidade, pela vida, pela saúde, meu Pai. Obrigado por cada momento que o Senhor permite que nós estejamos na sua casa, na sua presença, te buscando e chamando a atenção do céu. Muito obrigado, Jesus. Eu peço uma noite abençoada. Eu peço, meu Pai, um resto de madrugada abençoada. Eu peço um dia de definições. Eu peço uma semana de definições. Eu peço, meu Pai, que nós possamos finalizar os projetos de conquistas, meu Pai, já com muitas vitórias, muitos testemunhos, meu Pai, e com muita certeza do melhor tempo que nós estamos vivendo, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, nós te amamos e desde já te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém, Senhor. Graças a Deus.